Qual é a sua certeza para esta reunião extraordinária desta noite? Grandes milagres irão acontecer, porque assim como foi no passado, Jesus continua operando, o poder de Deus continua operando os mesmos milagres, cura, libertação, salvação e a prosperidade. Como hoje é importante, é especial a prosperidade, então a prosperidade é um dom do Senhor, com certeza o dom do Senhor vai ser manifesto em cada vida que aqui está e eles vão sair daqui com as vidas transformadas, renovadas em nome de Jesus. Tenho certeza que vai ser uma bênção, Deus vai usar muito o pastor nessa noite. Eu creio que vai ser bênção para nossas vidas, para nossa família, em nome de Jesus. Eu tenho certeza de muita bênção e muita vitória para as nossas vidas, em nome de Jesus. Desde o momento em que me falaram que ia ter essa reunião, já veio dentro do meu coração uma certeza, porque eu já passei por aqui, a gente sabe que quando há um culto aqui nessa igreja, a bênção de Deus ela vem sobre a nossa vida e a gente tem a certeza que quando a gente vem para cá, Deus faz a obra na nossa vida. E eu creio que essa noite não vai ser diferente. Deus vai honrar, Deus vai abençoar e vai encher nós da graça, do poder. E eu tenho essa certeza que eu vou sair daqui abençoado em nome de Jesus. Que vai ser uma reunião tremenda, que a palavra vai falar muito aos nossos corações, que a gente vai ser abençoado daqui em nome de Jesus. O que nós precisamos para prosperar? Hoje é uma reunião que a gente vai tratar aqui de vida financeira, que nós vamos tratar aqui a respeito de prosperidade, de sucesso financeiro, de você progredir na vida, de você crescer, de você avançar. E nós encontramos muitas dificuldades para prosperar. Nós encontramos no decorrer da caminhada muitas dificuldades para avançar. Por quê? Porque Satanás não quer. Ele não quer de maneira e forma alguma que o povo de Deus prospere, que o povo de Deus vença na vida financeira. E qual que é a finalidade dele com tudo isso? Ele sabe que se você prospera, a obra de Deus prospera. Se você prospera, você vive uma vida feliz, abençoada. Mas nós sabemos também que com as dificuldades, com as lutas, com a falta do dinheiro, começam-se também as brigas dentro de casa, começam-se também as discussões, e muitas vezes até mesmo gente batendo lá na porta para cobrar, ou o cartão que chega lá, a notificação, ou até mesmo o cartório que chega lá para fazer a cobrança. Com dificuldade financeira, a verdade é que nós vivemos uma vida infeliz. Uma pessoa que não prospera, ela não é feliz. Pastor, por quê? Porque as preocupações não deixam a pessoa viver a felicidade. E hoje nós vamos aprender aqui como prosperar. Amém, Jesus? O que eu tenho que fazer para prosperar? E a primeira coisa, o primeiro segredo que eu quero compartilhar com você aqui hoje, 3 segredos que nós vamos aprender aqui hoje. O que fazer para prosperar? O primeiro segredo está aqui nesse 1 Crônicas, capítulo 13, nos versículos 13 e 14, que diz assim: pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Pastor, e qual que é o primeiro segredo para prosperar? É ter a presença de Deus conosco, é ter a presença de Deus na nossa casa, é ter a presença de Deus na nossa família, na nossa empresa, nos nossos negócios. Tem gente que não entendeu isso ainda. E talvez por esse motivo, você está correndo e não está saindo do lugar. Porque a primeira coisa que alguém precisa ter para alcançar a prosperidade, para viver a prosperidade, é isso aqui, ó. Davi quis levar a arca para Jerusalém, mas ele fez isso sem uma direção de Deus. Ele fez isso por conta própria. E nós conhecemos aqui a história, ou a grande maioria que conhece, que a arca sendo transportada de uma forma inadequada, os bois tropeçaram
E o camarada lá chamado Uzá, para não deixar a arca cair, ele estendeu a mão. E a Bíblia diz que ele foi fulminado. Ele morreu ali naquele mesmo instante. Aí o Davi caiu em si que a presença de Deus era algo tão importante que não podia ser tratada de qualquer jeito. Não podia ser tratada de qualquer forma. Então ele vê ali no meio daqueles que ali estavam e ele decide levar a arca para a casa de Obed-edom. A presença de Deus estava naquela arca. E a Bíblia diz que a arca de Deus sendo levada para a casa de Obed-edom, está escrito que ela ficou lá por 3 meses. Diga comigo, 3 meses. Mas foi o suficiente. Foi o suficiente para a história de Obed-edom mudar. Para a vida de Obed-edom mudar. E às vezes a gente não para refletir a importância da presença de Deus na nossa vida para prosperarmos. Olha só, 3 meses a arca ficou lá e o texto diz assim, ó. E o Senhor abençoou, versículo 14, o finalzinho aí, né, a parte B. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha, tudo que ele possuía. Tudo que ele tinha foi abençoado pelo Senhor. Então, se você quer prosperar, se você quer vencer na vida financeira, se você quer alçar voos mais altos, você precisa entender isso. Sem a presença de Deus, não dá. Não tem jeito. Você pode ter muitas qualificações, você pode ser uma pessoa douta, você pode ser uma pessoa de muitos contatos. Pastor, eu tenho muitos contatos, o meu network é muito grande, mas se você não tiver a presença de Deus, isso não vai adiantar, isso não vai resolver a sua questão. Entenda isso hoje. Eu preciso da presença de Deus para prosperar. Eu preciso da presença de Deus na minha vida em primeiro lugar. Eu preciso da presença de Deus na minha casa, na minha empresa. Quantas vezes você chega lá no seu local de trabalho e a primeira coisa que você faz é consagrar a Deus o seu dia e aquele lugar? Às vezes você já chega pilhado, já chega acelerado, já chega lá preocupado, fazendo isso, aquilo, sem sequer falar para Deus, Deus, mais um dia, eu louvo o teu nome, eu te exalto e obrigado porque o Senhor me abriu essa porta. Abençoe esse dia, a tua presença aqui é fundamental para o meu crescimento, é fundamental para a minha prosperidade, é fundamental para que a bênção me alcance. Mas às vezes na correria do dia a dia, esquecemos até da presença de Deus. Esquecemos que sem ela nós não iremos chegar a lugar algum. Jesus foi claro quando ele disse, sem mim nada podeis fazer. Não é a nossa capacidade, não é o meu entendimento ou entendimento humano. Talvez você é uma pessoa que tem muito conhecimento de causa, você tem um entendimento humano fora da curva, fora do comum. Mas isso não é o suficiente. A primeira coisa é ter a presença de Deus. Comece a consagrar a Deus a sua casa. Comece a consagrar a Deus o seu trabalho. Comece a colocar diante de Deus a sua vida, a sua empresa. E fala para Deus, Deus, a tua presença que é o que de mais importante eu preciso. E o que de mais importante eu tenho. Sem a tua presença, nós não vamos poder fazer nada neste lugar. Mas tem gente que não entende isso. Você lembra do Moisés? Quando Deus falou para ele, falou assim, Moisés, este povo que está contigo é um povo obstinado, é um povo rebelde, é um povo que não me obedece. Eu vou destruir este povo, eu vou matar este povo e farei para ti um novo povo. Mas o Moisés, que tinha uma comunhão, um nível de comunhão com Deus, assim, fora do normal, ele chega para Deus e fala assim, se o Senhor matar esse povo, não arrisca fazer essa oração não, hein? Se o Senhor matar esse povo, risca o meu nome do livro da vida, do teu livro.
E aí a Bíblia diz que Deus o quê? Destruiu o povo? Deus matou aquele povo, fez um novo povo para Moisés? Não, porque Moisés vivia uma vida no altar. Aí Deus fala assim: Moisés, eu vou mandar um anjo com vocês, porque este povo não dá. O Moisés diz assim para Deus: se o Senhor mandar um anjo, nós não vamos, porque nós não subiremos daqui, nós não sairemos daqui, se a tua presença não for conosco. Olha só, como que Moisés entendia que a presença de Deus era fundamental para as vitórias, para derrotar os inimigos, para ele alcançar os objetivos e aquilo que Deus havia já estabelecido para a sua vida. É a presença de Deus. Amém, Jesus? Guarde isso no teu coração. Pastor, e o que mais que eu preciso para prosperar? Em primeiro lugar é a presença de Deus. Em segundo lugar, pastor, o senhor disse que diria aqui 3 segredos para a prosperidade. O segundo é a sabedoria. Porque se eu tenho a presença de Deus e eu tenho a sabedoria, agora preste atenção no que eu vou lhe dizer, não é a sabedoria humana, porque a sabedoria humana nos leva até um determinado lugar. A sabedoria humana vai te levar até um determinado lugar, e a partir dali ela não vai poder mais te conduzir. Você vai ficar ali estacionado, com a tua vida paralisada. Mas é a sabedoria que vem do alto. É a sabedoria que Tiago menciona, aquela sabedoria que vem do alto para as nossas vidas. E eu quero compartilhar com você esse segundo segredo. Segundo Crônicas, você está em primeiro? Vai um pouquinho para frente. Segundo Crônicas, capítulo 1. Segundo livro das Crônicas dos Reis, capítulo de número 1. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus, olha só, ainda um menino, um garoto, disse assim, ó: tu usaste de grande beneficência com Davi meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Vamos parar um pouquinho aqui. Olha só, Deus chega para ele numa visitação e o Senhor aparece para Salomão e diz assim: pede o que você quiser que eu te dê. Se fosse comigo, se fosse contigo essas palavras do Senhor: o que você quiser que eu te dê, peça agora. Eu te pergunto, o que você pediria? Alguém vai dizer sabedoria, pastor. Não pediria sabedoria. Ele está dizendo que pediria porque viu Salomão pedindo aqui. É ou não é verdade? Você pediria outra coisa. Você pediria a quitação das dívidas, limpar o nome. Pede o que você quiser. A compra da casa, a salvação do marido, da esposa, do filho. Mas eu duvido que alguém nesta posição aqui, inclusive eu, se nós pediríamos a Deus sabedoria para julgar o povo dele. Mas olha só o que Salomão pede para Deus. Por quê? Porque com a sabedoria ele alcançaria todas as bênçãos necessárias. Só nisso, nesse pedido dele, ele já foi o quê? Ele já foi sábio de pedir a Deus sabedoria. E às vezes as coisas não estão fluindo na tua vida, não é porque Deus não é contigo. Deus é contigo, Deus quer te abençoar. Deus quer cumprir com a promessa e com palavras que Ele já liberou para a tua vida, mas Ele não está podendo, por quê?
porque é aquilo que sai da tua boca. Talvez até na sua oração você tenha se portado de maneira equivocada, errada, e pedido a Deus, e Deus olha e fala assim: não, mas eu não tenho isso, eu tenho coisas maiores para você, eu tenho coisas grandiosas para você, e você está lá pedindo, mendigando talvez. O Salomão, ele pediu sabedoria, e nós estamos falando aqui, nós não estamos falando de um rapaz que já estava formado, nós estamos falando aqui de uma criança, ele era um menino ainda, mas ele pede para Deus sabedoria para prosperar, ele pede sabedoria para vencer os inimigos, ele pede sabedoria para quê? Para julgar o povo. Pastor, então por que um segredo para a prosperidade é a sabedoria? Porque se eu a tenho, se eu sou detentor da sabedoria divina, eu terei direção para prosperar. E aí Deus responde para ele, sabe o que Deus responde? Porque não me pediste a morte dos teus inimigos? Porque não me pediste riqueza? E porque não me pediste nada que fosse do teu interesse? Mas porque me pediste sabedoria? Eu vou te dar sabedoria, mas eu também vou te dar riqueza, vou te dar honra, vou te dar glória, e tudo que você não me pediu eu vou acrescentar na sua vida. Olha que coisa linda, olha que coisa poderosa, mas tudo porque ele pediu sabedoria a Deus. Talvez você esteja vivendo situações que, se você pedisse a Deus: Senhor, me dá sabedoria para eu resolver essa questão, me dê sabedoria para eu mudar esta situação na minha vida, na minha casa, me dê sabedoria para eu poder investir. Eu estou falando aqui com gente que é investidor, mas não tem tido sabedoria para ser um bom investidor. E por não ter sabedoria para fazer um investimento, você investe e perde. Você investe e tem prejuízo, porque está faltando sabedoria de Deus. Pastor, eu começo um negócio e parece uma coisa. No começo o negócio vai engrenando, daqui a pouco para tudo, e aquilo que era para ser uma vitória acaba se transformando numa derrota. Aquilo que era para alegrar o meu coração se transforma numa grande tristeza, porque talvez você não tenha tido sabedoria para administrar o dinheiro que vem à sua mão, os recursos que você tem. Pastor, mas são muito poucos os recursos que eu possuo. Pode ser pouco, mas se você tiver sabedoria, você vai fazer com que esse pouco recurso se transforme em muito. Diga graças a Deus. E isso com certeza vai acontecer, porque nesta noite Deus vai te visitar com esta sabedoria divina. Diga graças a Deus. Foi o que aconteceu com Salomão. Ele tinha uma certa sabedoria, ele possuía uma certa sabedoria, mas é a sabedoria humana. E ele entendeu que ele precisava agora era da sabedoria divina, a sabedoria que emana do trono de Deus. Tem pessoas que às vezes não conseguem, eu vou usar esse termo aqui, não conseguem romper, não conseguem ir para a fase seguinte, porque está faltando essa sabedoria que vem de Deus. Mas por que falta sabedoria? Sabe por quê? Porque você não tem buscado essa sabedoria. Você gasta tempo com coisas vãs, fúteis, supérfluas. Você gasta tempo com coisas que não trazem edificação. Como por exemplo, isso aqui, se você não souber usar, isso aqui rouba o seu tempo. Toma o tempo da pessoa, de tal modo que a pessoa, ela deixa de realizar atividades cotidianas, normais, comuns, porque ela fica presa a isso. E é falta de sabedoria. Agora, se você usar isso aqui com sabedoria, certamente você vai o quê? Você vai romper, você vai passar de fase, você vai seguir para a fase adiante, você vai para a fase seguinte e vai vencer na vida.
Mas quando você não busca a sabedoria divina, e às vezes fica buscando só a sabedoria humana, volto a dizer, a sabedoria humana vai te levar até um determinado lugar. Mas a sabedoria de Deus te leva mais além. Te leva a um lugar de maior expansão. Te leva para um lugar onde você vai ter a sua visão aberta. Quando uma pessoa tem a sabedoria divina, as outras olham para ela e dizem assim: da onde que ele tirou isso? De onde que ela tirou isso? Como que ele conseguiu? Como que ela conseguiu? Mas a pessoa não entende que aquilo veio de Deus, veio do trono de Deus. Pastor, e como que eu faço para adquirir sabedoria divina? Buscando a Deus em oração, frequentando a igreja, participando dos cultos. Quanto mais contato você tiver com a palavra, quanto mais contato você tiver em oração diante de Deus, mais Deus vai acrescentar. Eu tenho uma máxima comigo que eu carrego no meu coração, é uma passagem, se não me foge a memória, é João capítulo 13. E Jesus está com os seus discípulos, e aí, assentado ali em volta da mesa da ceia, e aí Jesus, ele faz a seguinte menção: um de vocês vai me trair. Um de vocês há de me trair. E aí, estava todo mundo lá, estava Judas, estava Pedro, Filipe, André, estava Mateus, estava João. Mas João, ele era um dos discípulos. Haviam 3 que andavam próximos a Jesus, mas João era aquele que andava colado em Jesus. E eu costumo dizer o seguinte, que quando você tem intimidade com Deus, quando você tem intimidade com Jesus, Ele revela ao seu coração segredos que Ele não revela a ninguém. Porque Jesus diz assim: um de vocês vai me trair. Aí o João está do lado. A Bíblia diz assim, ó, que João, reclinando a cabeça no peito de Jesus, só faz isso quem é o quê? Quem é íntimo, quem é próximo. Vem e coloca a cabeça no peito de Jesus. Achou o texto aí? Olha lá, João 13, 25. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Ele pergunta: quem é que vai trair o Senhor? Mas fala ali, ó, no pé do ouvido baixinho: quem é que vai trair o Senhor? Jesus falou só para ele, gente. Jesus revela assim para ele, ó: aquele que eu der o bocado molhado. Aí Jesus molha e entrega para o Judas. Quem era o único que sabia que daqueles que estavam à mesa iria trair Jesus, além de Jesus? João. Por causa da intimidade, da comunhão. Intimidade, comunhão com Deus faz com que Ele revele ao nosso coração segredos que Ele não conta para mais ninguém. Se você voltar um pouco atrás nesse texto aí, Jesus fala assim, ó: um de vocês vai me trair. O Pedro está lá na ponta da mesa. O Pedro sentava longe, sabe por quê? Porque o Pedro, com ele, era tudo na base da ignorância. Ele estava lá na ponta da mesa e ele faz assim, ó. Olha aqui para o pastor, ele faz assim, ó. Pergunta quem é. Está escrito aí, ó. Ó, tendo Jesus dito isso, turbou-se o seu, em espírito, dizendo: na verdade, vos digo que um de vós há de me trair. Vamos lá. Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Está lá o Pedro do outro lado da mesa. Pergunta quem é. E crente não é curioso? É ou não é, gente? Não é só crente não. O tal do ser humano
É curioso, ó, um de vocês aqui vai me trair. Ai, quem que é será agora? Ai, quem que é? Mas o Pedro foi mais ousado, olhou para o João e falou assim, pergunta quem é. Por quê? Quem está próximo, recebe o que Deus tem para dar. O Pedro estava do outro lado, o Pedro ficou, ó, chupando o dedo, a ver navios. Mas o João recebeu a palavra. Ande com Deus, busque comunhão com Ele. Busque andar na presença dEle, por quê? Porque Ele vai começar a revelar segredos ao teu coração. Coisas que Ele não revelou a ninguém. Você vai começar a prosperar de um jeito. As pessoas vão falar, mas como que ela conseguiu isso? Mas você dentro de si saberá. Porque eu ando com Deus. Porque eu ando na presença dEle. E quem anda com Deus, Ele mostra os seus segredos. Ele revela os seus segredos. Diga graças a Deus. Busque a sabedoria divina. Busque essa sabedoria, porque ela vai fazer você romper os obstáculos, as dificuldades. Nós estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo dias sombrios, não só na economia do país, mas nós vivemos dias difíceis por conta dos levantes de Satanás. Se nós não nos apegarmos a Deus, se não tivermos a presença dEle conosco, se não buscarmos a sabedoria que vem dEle, nós vamos acabar sucumbindo diante das dificuldades, diante dos problemas. Nós vamos acabar sendo derrotados pelo mal, pelo inimigo. E o que tem de gente, o que tem de crente dentro das igrejas, vivendo, mas na pindaíba, na pendura, vivendo na dificuldade mesmo. Mas por quê? Porque Deus não tem bênçãos para eles? Deus tem bênçãos para todos nós. Amém? Fala para quem está do seu lado, Deus tem bênçãos para você. Mas que precisam da sua disposição em buscá-lo, para que essas bênçãos sejam acessadas. As bênçãos estão no mundo espiritual. E a Bíblia diz, Paulo disse aos Filipenses, que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. São bênçãos espirituais. Pastor, e como que eu faço para acessar essas bênçãos? Buscando a Deus, buscando conhecimento. Esta é uma reunião, a reunião da vida financeira. Eu digo isso lá na minha igreja. Eu digo o seguinte, é uma reunião que todo mundo deveria estar presente. Por quê? Vira e mexe, tem gente que vem, pastor, ora pela minha vida financeira. Eu falo assim, está vindo de segunda-feira? Ah, eu não estou por causa disso. Então arruma um tempo e vem. Vem para a reunião de segunda-feira, porque é através do conhecimento que é passado, que é dado nessas reuniões, que você vai acessar as bênçãos que Deus tem para você. Amém, Jesus? É a mesma coisa, essas reuniões e as palavras que aqui são entregues, é a senha de acesso. Quando você não tem a senha, você pode ficar lá digitando um monte de coisa e fazendo. Você tem até acesso ao site ou ao aplicativo, mas se você não tiver acesso, ou se você não tiver a senha, você não consegue ir adiante. Você fica parado ali. E tem gente que a vida dela está parada, estacionada. Por quê? Porque ela não tem a senha. E a senha você recebe quando você vem para essas reuniões. Quando você vem ao culto e a palavra é liberada para a tua vida. É a senha que nós precisamos. Em tudo que você vai fazer hoje, aqui ó, tá travado, pede a senha. A senha são as mensagens que são ministradas, as palavras que Deus entrega, aquilo que Deus tem falado aqui, é a senha de acesso às bênçãos. Você lembra do Daniel? O Daniel, ele lá no capítulo 6, melhor ainda, no capítulo 10, ele faz uma oração. E ele insiste naquela oração, ele persevera durante 21 dias. Quando o anjo chega diante dele, o anjo chega para ele e diz assim, Daniel, eu vim por causa das tuas palavras. E às vezes, a nossa palavra,
orada de forma errada é a senha digitada equivocadamente que não vai dar acesso. Tem bênçãos que você não está vivendo, porque as tuas palavras, o que está saindo da sua boca, e o que sai da nossa boca, na verdade, é o que está dentro. Não é o que a Bíblia diz? A boca fala do que está cheio o coração. Se eu estiver cheio de Deus, da revelação de Deus, se eu estiver cheio da palavra de Deus, da minha boca sairá as senhas corretas para acessar as bênçãos. Foi o que o anjo falou. Eu vim por causa das tuas palavras. Mas aí o negócio começa, você já diz assim, não vai dar certo. Eu pergunto, vai dar certo? Não vai dar certo, porque você já começou dizendo que não vai dar certo. Você começa a fazer alguma coisa e já diz assim, isso daí não vai dar certo. As tuas palavras. Você está preso nas tuas palavras. A senha correta não está sendo dita. E quando você não anuncia a senha correta, quando você não usa a senha correta, por falta de sabedoria, você não desfruta das bênçãos. Mas quando você começa a realizar algo, e mesmo que aquilo comece a se mostrar, ou mostrar a você que não vai dar certo, mas você diz, vai dar certo, eu vou conseguir, as coisas mudam. No mundo espiritual, isso tem um poder imensurável. Isso tem um poder gigantesco. Quando você diz que vai dar certo, que vai conseguir. Pastor, está escrito isso na Bíblia? Está escrito. Provérbios 6:2. Olha o que está escrito lá. Enredaste-te com as palavras da tua boca. Prendeste-te com as palavras da tua boca. A falta de sabedoria faz a pessoa falar como um louco. E é o que a Bíblia diz. A pessoa que não é sábia, ela vive como louca, ela fala como louca. Mas o sábio, ele fala sabiamente. Ele se prende com boas palavras. Já que é para se prender com as palavras da minha boca, então eu vou me prender com palavras boas. Eu vou me prender a coisas boas. Tem gente que veio para essa reunião, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Não vai acontecer nada na sua vida, sabe por quê? Você já veio dizendo isso. Mas quando você vem e vem anunciando que isso vai mudar a sua vida, esta reunião vai mudar a tua história, você se prende a essas palavras. Diga graças a Deus. Guarde isso dentro de você. Se é para se prender, se prenda com coisas boas, que da sua boca saiam palavras de sabedoria. Como o Salomão pediu, ele pediu sabiamente, me dê sabedoria para julgar o teu povo tão grande. Esse povo que o Senhor confiou nas minhas mãos, eu não conseguirei julgá-los, eu não conseguirei direcioná-los se o Senhor não me der sabedoria. Peça sabedoria para Deus. Amigo pastor, peça sabedoria para que você conduza aquela igreja. Você vai ver, aquela igreja vai começar a prosperar como nunca, em nome de Jesus. Começa a falar, Senhor, me dá sabedoria, me dê sabedoria. Mas Deus deu a chave da sabedoria, que é a senha, que tem que ser anunciada. Quando Deus te der uma palavra, você tem que começar a usar essa sabedoria, porque a palavra é a sabedoria divina. Amém, Jesus? Toda palavra que Deus te der, guarde isso no teu coração. Toda palavra que Deus te der é a sabedoria de Deus, que Ele está te dando acesso a ela, para que você comece a declarar isso e anunciar isso. E ao anunciar isso, você vai viver as bênçãos, você vai ter acesso. Amém, Jesus? Você pode dizer isso para si mesmo? Diga assim: toda palavra que Deus revelar ao meu coração é uma chave de sabedoria, que me dá acesso às bênçãos. Toda palavra que Deus te der é uma chave de sabedoria, é uma senha
que vai te dar acesso às bênçãos. Amém, Jesus? A prosperidade, a presença de Deus. Vamos lá, para a gente encerrar aqui. A presença de Deus é a primeira coisa, o primeiro segredo para se prosperar. A sabedoria divina é o segundo segredo. E terceiro, para a gente encerrar aqui, Gênesis capítulo 32. Volta lá agora, Gênesis capítulo 32. 32, 22. Vamos ler juntos? E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia, risque isso daí na sua Bíblia, que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse-lhe: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Vamos parar aqui. Pastor, qual que é o último segredo para prosperar? Ousadia. Você pode ter a presença de Deus, você pode ter sabedoria, mas se você for uma pessoa retraída, tímida, se você não tiver ousadia, você não vai romper, você não vai acessar as bênçãos, você não vai conseguir acessar as promessas, aquilo que Deus tem para você. Jacó está voltando com a família, já farto, rico, mais rico do que Labão, porque lá atrás ele fez um voto. E quem faz voto diante de Deus com sinceridade, com verdade, quem faz voto diante de Deus e cumpre com o voto, Deus eleva essa pessoa a outro nível. Amém, Jesus? Eu dei uma palavra um dia, só vou fazer aqui uma pausa para você entender. Um dia eu dei uma palavra na igreja e eu disse o seguinte, que tem situações na nossa vida que elas irão se resolver com uma simples oração. Se você orar, elas vão mudar. Existem outras situações que nós vamos ter que fazer aquilo que Jesus nos instruiu. Nós vamos ter que orar e jejuar. E existem outras situações que, orando, jejuando, elas não irão se resolver. Vai ser necessário fazer o que Ana fez. Por quê? Todos os anos ela ia para a casa de Deus em Siló, para o sacrifício, e ela chorava, ela ficava ali enraivecida, triste com a sua competidora Penina. Mas um dia ela entendeu, e Deus mostrou para ela o que ela precisava fazer, que era um voto. E ela fez um voto: se o Senhor me der um filho, eu darei na casa do Senhor por todos os dias da sua vida. Então tem situações que elas vão mudar com uma oração. Existem outras que você vai ter que orar e jejuar, mas vão ter outras situações que você vai ter que fazer um voto diante de Deus. Você vai ter que votar diante de Deus. E o Jacó fez um voto. Por quê? Porque ele precisava daquilo. Só que a situação não mudou da noite para o dia. Ele perseverou. Quando ele está voltando agora, próspero, abençoado, com a família dele, e regressando agora para reencontrar o seu irmão, ele está passando o val de Jaboque e ele percebe. Quem anda com Deus tem percepção espiritual. Amém, Jesus? Quem não anda com Deus não vê, as coisas passam por ela e ela nem percebe. Passou, nem vi. Mas quem anda com Deus enxerga de longe a bênção, enxerga de longe a oportunidade.
O Jacó viu uma movimentação de anjo. Ele não falou nada para ninguém. Tem coisas que Deus vai te dar. Você tem que, fechar a boca, não falar nada para ninguém. E tem coisas que Deus vai entregar e vai colocar diante de você, que vai ser necessário você passar tudo que tem, mas você vai ter que voltar. Para quê? Para lutar pela sua bênção, com ousadia. Foi o que ele fez, ele lutou com ousadia. A Bíblia diz que os anjos foram feitos maiores do que os homens. Então imagine só, que Jacó ele viu o anjo lá e ele viu que o anjo era um gigante. Mas ele destemidamente passa toda a família e volta com ousadia para lutar com aquele anjo, para brigar pela bênção dele. A presença de Deus, a sabedoria divina e a ousadia para você romper. Amém, Jesus? Guarde isso no teu coração. Tem gente aqui que está precisando ser mais ousado. Você é uma pessoa muito medrosa demais. Tudo que você vai, será que eu não vou perder? Você vai perder, porque você já está desse jeito. Não, eu vou vencer. A vitória é minha. Eu vou começar esse novo negócio. Eu vou entrar nesse novo ramo. Eu falava um dia com uma pessoa de Deus, uma pessoa temente a Deus, e ela me dizia assim: pastor, um dia Deus me mostrou que eu tinha que começar a investir em outros ramos de atividade, para o meu dinheiro não ficar e o meu ativo ficar só naquele ramo de atividade. Ele começou a investir em vários ramos de atividade e as coisas começaram a fluir. Mas ele disse assim para mim: eu tive que deixar o medo de lado. Por quê? Aquilo que nós muitas vezes não conhecemos acaba trazendo e gerando medo para nós. Será que eu não vou colocar meu dinheiro aqui, eu vou perder isso e aquilo? Você tem que ser ousado. Você tem que ser ousado. Ousado não pegar e sem saber do que está fazendo, não. Ser ousado e procurar saber, peraí, o que é isso daqui? O que é esse ramo de atividade aqui? Procurar saber o que é. Eu dei um conselho um dia para uma senhora, ela disse: eu vou abrir um restaurante. Eu falei: o que a senhora entende de restaurante, de cozinha? Ela falou: não entendo nada. Eu falei: então não começa não. Procura primeiro saber a respeito deste ramo de atividade. Ainda que a senhora não goste de cozinhar. Não, pastor, eu gosto, mas eu sei cozinhar lá na minha casa. Eu queria cozinhar agora e abrir o meu negócio. Falei: então você precisa começar a buscar sabedoria para a cozinha industrial. Você vai cozinhar para muita gente. Começa a buscar entendimento nisso. Começa a se aprofundar no entendimento, ou buscar entendimento desta área que você almeja se tornar um investidor. Em nome de Jesus. Você vai ver, Deus vai te capacitar, mas você tem que ter ousadia. Quem não tem ousadia não rompe. Ele volta, ele luta com o anjo. Ele viu que o anjo era maior do que ele. Cadê o grandão que estava aí? Está aqui o Maico. Olha o tamanho do Maico perto de mim, gente. Entrar numa disputa, quem é que ganha? Eu ganho. Que é isso, pastor? Porque se eu entrar numa disputa já achando que eu vou perder, eu vou perder. Eu tenho que entrar numa disputa e falar assim: sou eu que vou ganhar. Já vou vencer ele no psicológico primeiro. Ele vai falar assim: como é que eu vou derrubar esse pequenininho aí agora? Você lembra das palavras? Enredaste-te com as palavras. Se você diz que você vai perder, você vai perder. Mas se você diz que você vai ganhar, você vai ganhar. Amém, Jesus? Pastor, por quê? Porque as nossas palavras têm poder. Guarde isso dentro de você. Com ousadia ele lutou. Volta, Maico. Com ousadia ele lutou com o anjo. Você sabe que eu vi o Maico de longe. Eu estava vindo na avenida de baixo aqui.
Verdade, foi ou não foi? Hã? Tava vindo com a sacolinha, 2 sacolas na mão ali, e eu falei assim, aquele ali é da igreja. De longe eu vi, grandão assim no meio da rua, falei, foi ou não foi? Na hora que ele chegou aqui, eu falei, rapaz, eu te vi na rua de baixo. Ele falou, é verdade, eu vim ali agora. Mas olha só, quando ele começou a lutar com o anjo não imaginava, não pensava que Jacó iria prevalecer. Mas a determinação e a vontade de vencer de Jacó era tanta, era tamanha, que ele prevaleceu naquela batalha, naquela peleja. E eu vou terminar aqui com essa palavra. Obrigado, Maico. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. A situação e as circunstâncias podem estar dizendo que você não vai prevalecer. Você só não irá prevalecer se você aceitar isso dentro de você. Você precisa determinar: eu vou prevalecer. O mal pode até se mostrar maior, mas eu vou prevalecer. Eu vou vencer. Eu vou investir, eu vou ter retorno. Eu vou tomar tal decisão e a vitória virá. Eu vou acessar as bênçãos, porque a senha, a chave de sabedoria me foi dada. Você tem que sair daqui hoje com isso na tua mente e no teu coração. Diga graças a Deus. Porque se assim você fizer, assim será na sua vida. Provérbios 23:7. Como é que diz lá? Alguém se lembra? Como imaginou na sua alma, assim é. Como você imaginou, assim é. Jacó imaginou ele perdendo para o anjo? Jacó falou assim, eu vou ficar aqui. E ele já imaginou ele triunfando sobre o anjo. O anjo tocou na coxa dele, feriu, tocou nos ligamentos. Ele está lá mancando, mas ele não largava o anjo. Segurou o anjo, porque ele estava determinado a viver aquilo. Com ousadia, ele entrou naquela peleja. E você vai entrar com ousadia hoje, nesta batalha, nesta peleja, e para vencer em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vamos lá, rapidinho. Presença de Deus. Obed-edom e sua casa foram abençoados. Prosperou. Sabedoria. Salomão pediu sabedoria a Deus. O segundo segredo aqui para vencer e prosperar. E o terceiro, a ousadia. Seja ousado em nome de Jesus. Amém, Jesus? Eu sou uma pessoa determinada. E eu gosto de desafios. Eu gosto de desafios. Guarde isso no teu coração. Pastor, mas eu não gosto muito de desafios. Você não vai muito longe. Mas quem gosta de desafios rompe. Amém, Jesus? Quando você é determinado e ousado, Deus te dá forças para prevalecer. Amém, Jesus? Meu irmão, o que representou esta reunião para você? Essa reunião foi um divisor de águas. Hoje nós saímos daqui com a visão aberta para vencer e para conquistar em nome de Jesus. Muitos ensinamentos, o conhecimento sobre a palavra. Muitas bênçãos, muitas e muitas bênçãos. Muito, uma experiência, né, que vem do Senhor mesmo para nossas vidas, né, aprender mais do Senhor. Glória a Deus, estou muito feliz pela palavra positiva. Tem que ter a presença de Deus, tem que ter sabedoria e tem que ter ousadia. E a gente às vezes não tem um, mas não tem os outros. Ou tem, mesmo que tenha um, não é aquela sabedoria divina, é aquela que a gente pensa que sabe. E hoje eu aprendi muito. Na minha vida representou um monte de coisa, vou falar a verdade para você. Parte do meu filho, certo? A minha vida em si, a minha família, foi muito boa. Mas hoje acho que me destravou. A palavra hoje veio de encontro com aquilo que eu precisava, ter mais ousadia. Foi uma grande bênção, uma grande palavra. E eu tenho certeza que todo mundo que veio aqui hoje vai sair abençoado, vai ter uma semana muito próxima e vai ter uma visão melhor da agora para frente. Pelo menos foi o que eu senti na minha vida e nos meus negócios da agora para frente vai ser assim. Eu tenho a convicção
Assim como ele foi abençoado, você que vier colocar os pés aqui será muito abençoado em nome de Jesus. Você é o meu convidado, vem estar comigo aqui na Rua Prudente de Moraes, número 3231. É o lugar do seu milagre, é o lugar da sua bênção. Venha, participe em nome de Jesus.